Aula de número 13. Na aula de número 13, nós vamos estudar o artigo 11. Já começamos a avançar, vamos seguindo. No artigo 11, a gente tem como tema o que mais o compromisso arbitral pode conter. Então vamos ver o que mais. Porque você lembra que na aula passada, nós vimos lá que no compromisso arbitral deve conter obrigatoriamente alguns requisitos. Aí a gente viu ali uma listinha, né? Uma listinha desses requisitos. E venhamos e convenhamos. Foi bem simples, né? Você pode conferir na aula passada, você vai ver que foi bem simples. Mas o compromisso arbitral, ele pode estar mais robusto. Na aula passada que eu me refiro, na aula de número 12, tá? Onde vimos lá os requisitos obrigatórios que deve constar no compromisso arbitral, tá bom? Então veja, como eu estava falando, o compromisso arbitral, ele tem que estar mais robusto. Por quê? Porque ele tem ali, digamos que uma validade maior, é até mesmo um meio para assegurar direitos, tá? É um meio para que você possa também servir ali como uma prova que pode te ajudar na elaboração da sentença arbitral, inclusive, tá? Mas você vai entender sobre isso quando começarmos a falar sobre sentença arbitral e como produzir elementos para justificar determinada sentença. Quando o árbitro ele busca em primeiro momento, né, um acordo, né, uma arbitragem mais consensual. Quando não há esse acordo, aí então o árbitro deve definir. Mas isso não é tema para essa aula. Só estou aqui adiantando por quê? Porque no compromisso arbitral, se ele é mais robusto, ajuda também em determinadas situações, como por exemplo, assegurar direitos e deveres, tá bom? Então, vamos lá, artigo 11. E aqui nós temos o artigo 11 na íntegra, lembrando sempre que nós estamos fazendo a leitura da lei e a proposta do curso, eu sempre repito isso aqui, para ficar sempre ali, né, em alerta. Né? A proposta do curso é estudar artigo por artigo da lei 9.307, que é a lei que regulamenta a arbitragem. Né? Então vamos lá na íntegra. Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter. Por que nós vimos na aula 12? Aliás, por que não? Nós vimos na aula 12 a obrigatoriedade de algumas coisas que tem que conter no compromisso arbitral, tá? Ou também na cláusula compromissória cheia, né? É bom sempre estar alertando também para esses dois elementos, tá? E aqui diz que poderá ainda. Isso significa que não são itens o quê? Obrigatórios. É isso mesmo. Ah, então, Giovanni, eu posso pegar, né, e seguir apenas os itens obrigatórios contidos ali no artigo 10º? Sim, você pode fazer o compromisso só com os itens obrigatórios. Mas, por via de regra, tá? É bom que venha conter também algumas coisas que nós vamos ver agora no dispositivo 11, no artigo 11, tá? Então aqui poderá já nos dar uma resposta em relação a que pode conter ou pode não conter, tá bom? Mas sempre fica o alerta, é bom que contenha. E agora você vai entender por que é importante seguir também colocando essas questões aqui que aborda o dispositivo 11 também no compromisso arbitral ou na cláusula compromissória, que não deixa de ser também
um compromisso com a arbitragem, caso haja um conflito, e você já sabe a regra, como que funciona. Bom, vamos lá? Então, aqui nós temos o inciso 1, 2 e 3, que vamos fazer a leitura agora. Né? Os incisos aqui do artigo 11, né, é uma lista mesmo, né? Serve como uma listinha para que você possa se basear nessa listinha e pegar ali algumas coisas que você vai colocar também no compromisso arbitral. Vamos ver. Local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Bom, isso aqui é importantíssimo, você colocar o local onde vai se desenvolver a arbitragem. De que nós estamos falando aqui? Como que a arbitragem ela vai se desenvolver? Veja, você sabe que as partes, quando elas optam por levar o seu litígio para ser solucionado no juízo arbitral, e esse litígio é um direito disponível, ou seja, as partes podem dispor, né? É delas, pertence a elas, elas podem tomar a decisão por aquele bem. Então, dá-se início à convenção. Estou fazendo um resumão aqui do que nós já vimos. A convenção, então, é o que nós estamos vendo aqui, vai determinar as regras. E onde é que vai, digamos, dar o início do procedimento arbitral? Em determinado local. Por quê? De que nós estamos falando aqui? Vai chegar um momento que você tem que sentar com as partes e começar ali o desenvolvimento da arbitragem. É disso que o inciso 1 aqui está falando. Onde é que vai se desenvolver a arbitragem? Ou seja, qual é o local que vai ter as reuniões ou a reunião? Tem casos que precisa só apenas de uma reunião. Lembrando que o prazo também é determinado, nós vamos ver aqui, também é determinado na convenção de arbitragem, tá? Por via de regra, o artigo 23 diz que se não for decidido um prazo para a sentença, perceba, tem que ser decidido um prazo para o árbitro dar a sentença. Na convenção da arbitragem já tem que falar, olha, tal dia o árbitro tem que dar uma sentença, acabou o desenvolvimento aqui da arbitragem, acabou a arbitragem, tá? Até lá a gente tem que chegar num acordo ou o árbitro decidir o negócio jurídico. Então, o que acontece? Se as partes elas não decidem, não conseguem chegar num acordo e não reza ali no compromisso arbitral um prazo determinado, porque lembrando que isso pode conter, né? Mas se não tem, por via de regras, aliás, segue a regra, que é o artigo 23. Aí o prazo fica para 6 meses, tá? No máximo, não que tem que ser 6 meses. No máximo. Pode ser resolvido em um dia? Pode. 2 dias? Pode. Uma semana? 1 mês? 2 meses? O máximo 6 meses. Essa é a regra. Mas quem escolhe no compromisso são as partes juntamente com o árbitro, que chegam num acordo, tá certo? Então, qual é o local que vai se desenvolver a arbitragem? Né? Tem que estar ali, é importante. Por que é importante? Porque as partes elas têm um compromisso de estar em determinado local. Porque já pensou se você atende em um determinado local e de repente, não sei, uma das partes quer ir para outro? E ali você tem como se resguardar e falar bem assim, não, está aqui no compromisso, é nesse local, é nesse endereço. Tudo pode acontecer. A gente não pode duvidar de nada. Então, são meios para assegurar direitos e deveres, tá? Vamos ver o que mais. Inciso 2. Autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes. Isso aqui é a chave da coisa. Nós estamos em um curso, por exemplo, por equidade. Nós não vamos fazer abordagem por direito,
porque nesse caso a abordagem por direito é para advogados. E esse curso não é somente para advogados, também para advogados, mas não é exclusivo para advogados. Então, nesse caso, o nosso curso ele tem uma abordagem, uma dinâmica por equidade. A equidade busca algo justo. É como funciona ali na conciliação, como funciona na mediação, que são institutos diferentes, mas funciona bem parecido. Fulano, por exemplo, tem direito a 20, ciclano tem direito a 10, né? E a briga é que o que tem direito a 10 quer 15, mas o que tem direito a 20 não quer abrir mão de 5. Então, na conciliação, por exemplo, né, o conciliador, no caso, né, ele, com a sua experiência de fazer aquela aproximação das partes para que elas se reconciliem, cheguem no entendimento, vai e faz com que, né, venha uma reflexão para que ambas as partes que detêm ali os seus direitos possa chegar em um acordo, né, para resolver a questão. Aí suponhamos que o que tem direito a 20 chega em uma conclusão e fala bem assim: poxa, vamos resolver logo esse negócio. Eu tenho direito a isso, mas vou abrir mão de 5, o que tem... ou abra mão de 3, né? O que quer 5, aceita ali os 3, por exemplo, aí fica com 13, no caso, né? E o que tinha direito a 20 vai ficar com 18, né? É só fazendo um exemplo aqui para você entender. Ou seja, o que nós temos que entender aqui é que teve uma aproximação e uma reflexão que, se levar o litígio adiante, é dor de cabeça para ambas as partes. Não compensa. Vamos solucionar. E aí então ninguém não sai prejudicado, chega em um consenso bacana, onde fica mais justo para ambas as partes, né? Talvez não assegurou todo o direito 100%, mas ficou justo, não feriu nenhum nem outro. Esse é mais ou menos o papel. Então é isso que também funciona na arbitragem por equidade. É disso que o inciso 2 está falando. A arbitragem vai ser por equidade, então no compromisso arbitral, coloque que a arbitragem é por equidade. Até porque, por equidade, você está excluindo a participação de advogados. Não tem necessidade. Não é obrigado a participação de advogados. Por quê? Porque é um método parecido com a conciliação. Eu falo parecido, mas você não pode perder a questão aqui. A arbitragem é a arbitragem. A arbitragem tem uma lei própria, que é essa que nós estamos estudando. Ela tem uma sentença que decide o litígio. O árbitro, ele tem a vestidura de juiz quando ele está em determinado negócio jurídico para resolver o litígio no procedimento arbitral. Então ela tem uma força muito diferente da conciliação e da mediação, mas são trabalhos semelhantes, principalmente quando diz respeito na arbitragem por equidade. Então a gente tem que se resguardar e falar: não, esse compromisso que as partes estão fazendo é um compromisso para arbitragem por equidade. E aí está afastando usar leis, usar advogados, a participação de advogados, não vai precisar. E aí você está afastando tudo isso e você está resguardado no compromisso, que é dessa maneira que vai até o fim. Porque vai que uma das partes fala: não, eu quero por direito. Então você já tem ali no compromisso que é por equidade. Tá certo? Então vamos seguindo aqui. Inciso 3, o prazo para apresentação da sentença. Aqui eu já até comecei a falar, dando a explicação do inciso 1, né? E eu comecei a falar aqui também que, além do local, é importante o prazo para apresentação da sentença. Há casos tem inúmeros casos aí
que as partes concordam de a sentença sair em 24 horas. Olha que rápido. Há casos e casos. É lógico que há casos que demandam um pouquinho mais de tempo para que as partes possam estudar uma melhor solução juntamente com o árbitro e chegar em um acordo onde o árbitro ele vai, então, mediante esse acordo, emitir a sua sentença, né? Proferir a sentença ali, né? Então há casos e casos, mas a arbitragem, por essência que eu me refiro, por natureza dela, pelo espírito dessa lei, é para resolver coisas mais rápidas mesmo, porque de lento já basta a justiça comum, né? Porque tem ali aquele acúmulo de processos que estão ali e uma série de coisas que faz com que ela é lenta. Então não adianta criar mais um dispositivo lento, né? que fique caro, que precise disso, que precise daquilo. Não. A ideia é essa mesmo. Então, é importante determinar também o prazo, mas não determinar somente de forma verbal. Não. Tem que estar também no compromisso arbitral. Poderá conter, melhor dizendo, no compromisso arbitral. Eu acho importante que contenha, porque ali você já tem o prazo certo para dar a sentença. Se eu não quiser colocar o prazo para a sentença, pode, eu acabei de falar. Dispositivo no artigo 23 diz que se não tiver no compromisso arbitral o prazo para a sentença, segue a regra. Qual é a regra? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. 6 meses, tá? Até 6 meses. Até 6 meses, ok? Então, isso daqui pode conter, e você está vendo a importância, né? Aí a gente tem o inciso 4, 5 e o 6. Olha só. O 4, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. O que esse inciso 4 está querendo dizer aqui? A arbitragem por direito. Então, isso aqui não cabe explicação, porque o nosso curso não é arbitragem por direito. Então, a indicação da lei nacional das regras corporativas. Isso aqui é arbitragem por direito. Então, nós, na arbitragem por equidade, não vamos usar o direito, tá? Então, pulando para o próximo. Inciso 5. A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem. Isso aqui é importante também constar no compromisso arbitral. Então, veja, você árbitro cobrou X, tá? A gente vai ter aulas também que vamos falar sobre as questões de custas, né? Do árbitro e, enfim, sobre pagamentos. Vamos falar sobre isso, tá? Mas só falando aqui resumidamente, você vai cobrar X por aquela questão em si e vai ser acordado como esse valor será pago, tá? E aí, como será pago? Vai dividir em 2 vezes. Não, vai ser à vista. Parte A, parte B. Parte A paga X, parte B paga X. Foi dividida as custas. Como será a forma de pagamento? Vai ser tal dia e tal dia, quando for dada a sentença. Só um exemplo. Você é quem vai combinar, e o preço você vai entender também nas aulas do povinho aqui. Daqui a pouco elas vêm e estão chegando, tá? Então, isso é importante constar no compromisso arbitral. Por quê? A resposta parece ser bem simples, né? Porque você vai assegurar também os direitos, né, de recebimento. Vai que precisa dar exemplos. Há inúmeras coisas que podem acontecer e fulano falar, não vou pagar, ciclano falar, não é bem assim, se eu vou pagar X, estou sem dinheiro e tal. Então você tem como fazer uma reclamação relacionado às custas também, tá? E aqui, por fim, nós temos o parágrafo único que diz: fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros. Você sabe então
aqui do árbitro é aquele árbitro que trabalha só, autônomo, que a lei chama de ad hoc, exatamente. E dos árbitros, quando fala dos árbitros, arbitragem institucional, exatamente. O que é arbitragem institucional? Câmara arbitral, corte, tribunal arbitral, são várias nomenclaturas, certo? Sempre falei isso nas aulas anteriores, eu acho que já está bem fixado. Fixando as partes, os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, olha aí, foi fixado, este constituirá título executivo extrajudicial. Agora que você vai aqui, ó, entender a importância de colocar isso no compromisso arbitral. Isso só não, o que nós estamos vendo, porque tudo vai validar para você como execução de direitos e deveres. Então veja, se constar isso no compromisso arbitral, vai constituir título executivo extrajudicial. O que significa isso? Significa que você vai poder executar. Ou seja, se uma das partes falar bem assim, ou as duas partes, né, falarem bem assim, olha, não vou pagar. E aí você proferiu a sentença, caso solucionado e etc e tal, e você ficou sem receber o dinheiro. O que acontece? Esse compromisso arbitral, você pode fazer uma reclamação junto ao judiciário. E por que você vai ter que ir junto ao judiciário? Porque você não tem poder coercitivo. Você não tem poder de juiz, como o juiz togado, o juiz estatal. Você não tem poder coercitivo. Então, o juiz estatal ele tem de mandar prender, de mandar sequestro de bens, etc e tal, para fazer valer o direito. Então você vai com o compromisso arbitral, que serve como um título executivo, extrajudicial, ou seja, ele serve para ser executado, para que o juiz togado ele possa executar a sentença, para fazer valer o direito, para fazer com que a parte paga, e aí você vai começando a compreender agora, né? E aí você não fica sem ter o seu direito resguardado também, que é a prestação ali monetária que o devedor ali ele tem que arcar com o seu serviço de árbitro que foi já ali determinado, que já foi ali finalizado. Então ele serve como título executivo. Olha só que interessante. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar originalmente a causa que os fixe com sentença. Então, é exatamente isso. Já está bem explicado essa parte. Então, a gente viu aqui alguns requisitos que podem constar no compromisso arbitral. Julgue você mesmo a importância de cada um deles, porque ainda que não seja obrigatório, você sabe que é muito importante. Então, se você pega a aula de número 12 e essa aula de número 13, é isso mesmo, né? E essa aula de número 13, isso, é essa mesmo, você vai juntar as duas e você vai ter todos os elementos necessários para você desenvolver o compromisso arbitral bem eficaz, forte e que vai valer muito a pena a dedicação, tá bom? Bom, nessa aula ficamos por aqui. Vamos à nossa próxima aula.